Bom dia! Bom dia! Estamos começando mais um jornal diário Efésios. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso era um importante ponto na costa oeste da Ásia Menor e era uma das 7 igrejas em que Jesus endereçou suas cartas. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, confinado e aguardando julgamento. Data de criação: 60 a 61 depois de Cristo. Tema: a Igreja Gloriosa. Palavra-chave: glória no lugares celestes. Efésios revela o mistério da Igreja, como nenhuma outra epístola na intenção secreta de Deus é revelada. Agora vamos falar um pouco com os nossos participantes. Agora estamos aqui com o nosso irmão Igor e ele vai nos responder algumas perguntinhas que nós temos para fazer. Igor, quais foram os principais aspectos de Éfeso? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Aos jornalistas aqui. Bom dia a você que assiste nosso jornal Éfeso. E foi uma pergunta interessante do nosso jornalista, que os principais aspectos culturais de Éfeso foram as grandes. Por exemplo, no século VII a.C., Éfeso foi o maior ponto econômico de toda a Ásia Menor, sendo que durante a passagem dos tempos foram dominados por diversos povos, entre os quais macedônicos e até chegar aos povos romanos. Cabe a nós falar de uma passagem mais chegada à Bíblia, no caso não falar do atual, quando foi o domínio dos romanos. Éfeso foi uma cidade que fica muito perto da Grécia em termos marítimos. Se você olhar o mapa, a Grécia fica muito próxima ali do mar Egeu, que divide a Grécia com Éfeso e Troia e demais. Mas os aspectos culturais, além da grande economia que se tornou Éfeso, e foi conduzindo esses laços durante todo o período romano, Éfeso também foi uma cidade muito em busca do conhecimento, seguindo a tradição também grega, ou seja, muito filosófica, estudos filosóficos. Tanto é que entre os achados arqueológicos temos uma biblioteca espetacular, encontrada por grandes arqueólogos, e principalmente Éfeso foi uma cidade muito religiosa, e eles tinham sua própria deusa, Ártemis, é o nome da sua deusa, que era a deusa do meio ambiente, e a qual foi mudada de nome pelos romanos, de Diana, porque Diana, que na verdade na concepção dos romanos era a deusa da fertilidade. E na verdade o que os romanos fizeram foi aculturar do modo deles, porque no caso eles estavam submissos ao povo romano, então Éfeso não podia ter a sua própria cultura, então teria que ser a cultura do imperador, ou seja, a cultura do dominante. E sem falar também que Éfeso foi uma das principais cidades que os apóstolos levaram o cristianismo a lá, principalmente pela pregação de Paulo, que escreveu Efésios. Então, Igor, eu tenho uma pergunta para você. Entre as descobertas arqueológicas, qual é que você destaca para o contexto em Efésios e também a Bíblia? Bem, são várias descobertas arqueológicas, poderiam citar inúmeras, mas uma que eu gostaria de destacar no contexto que se investe na Bíblia seria melhor a das catacumbas que encontraram em Éfeso, cujo imperador, a estátua que tinha era do imperador Domiciliano, justo o qual perseguia muito os cristãos, prendeu João na ilha de Patmos. E eu destaquei isso porque a história bíblica e principalmente achados científicos comprovam isso, de que o cristianismo foi muito perseguido pelos próprios romanos. Então, Domiciliano foi o símbolo real. Então, eu destaco essas catacumbas que foram essenciais, das quais tinham essa estátua do imperador referente. Sim, mas os romanos perseguiam muitos cristãos. Por que a cidade de Éfeso poderia fazer culto à sua deusa Ártemis? Porque a lei romana, na verdade, não proibia você fazer de culto. Até mesmo os
pode adorar um Deus. E a lei romana diz o seguinte: você pode adorar você pode seguir qualquer religião, desde que você adore ao imperador. Você tinha isso na lei. Se você tinha liberdade religiosa, melhor falar, mas botando que tinha essa condição de você adorar o imperador também. E como Éfeso era uma cidade politeísta, ela praticava dessa maneira: adorava sua deusa Ártemis, transformada em Diana, sendo que também fazia adorações ao imperador, fato proibido pelos cristãos, só poderiam adorar o Deus e até Cristo Jesus. Agora um momentinho aí que já voltamos com mais perguntas. Voltamos aqui com nossos amigos Bruno e Michele. Eles irão nos responder algumas perguntas também. Michele, como se deu o encontro de Paulo com os Efésios? Paulo chegou a Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Pregou o evangelho na cidade, ensinando e edificando a fé dos Efésios. Sim. Então, Bruno, no contexto religioso, como Paulo via Éfeso? Paulo considerava Éfeso uma cidade estratégica para o avanço do Evangelho, porque a cidade tinha mais de 250 mil habitantes. Então, agora voltaremos daqui a pouco para mais perguntas. Aguarde. Voltamos e estamos aqui com a nossa irmã Carol e nós vamos fazer algumas perguntas para ela sobre a política. Carol, como era a cidade de Éfeso? Era um centro comercial e religioso muito importante na época. E qual era a língua da cidade de Éfeso? Eles falavam o dialeto jônico, que era o grego clássico. Agora vamos fazer uma pergunta para a nossa irmã Adriane. Adriane, os principais pregadores da cidade de Éfeso? Foram João e o apóstolo Paulo. Então, aguarde alguns momentinhos aí que já voltamos já com mais perguntas. Voltamos aqui para o nosso bloco final e vamos fazer algumas perguntas para o nosso amigo Carlos. Bom dia, tudo bem? Carlos, como se caracterizava a economia de Éfeso? Éfeso era uma cidade portuária e tinha vendinhões para todos os estrangeiros. Como rota para a Ásia, e mantinha como principal fonte de renda os impostos cobrados pelos mercadores que chegavam ao seu porto. Sim. E como era a cidade? Era uma cidade independente financeiramente? Não era, porque tinha que pagar tributos e acolher militares comuns. Então, muito obrigada por todas as pessoas que passaram por aqui, nos ajudaram um pouco a falar um pouco mais sobre Efésios. E o nosso jornal está ficando por aqui. Tenha um bom dia e a paz do Senhor. Amém. Bom dia e a paz do Senhor. Bom dia. Bom dia! Estamos aqui começando mais um jornal diário, o Jornal Efésio. Hoje iremos falar sobre Éfeso. Éfeso era uma igreja, uma das 7 igrejas que Jesus endereçou suas cartas, e ela ficava na ponta oeste da costa da Ásia. A ocasião e data que aconteceu esse fato de Efésios surgiu. Voltamos com o nosso... Voltamos. E agora vamos perguntar para a nossa irmã
Bom, voltamos aqui com nossos amigos Bruno e Michele. Eles irão nos responder algumas perguntas também. Michele, como se deu o encontro de Paulo com os Efésios? Paulo chegou a Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Pregou o evangelho na cidade, ensinando e edificando a fé dos Efésios. Sim. Bruno, do contexto religioso, como Paulo via